preencher. A noite eu curtia só pra tentar esconder a infelicidade e a insatisfação do meu pobre coração. Sabe quem eu era? Eu era um prisioneiro da maldade, praticava iniquidade, uma pra sociedade. Cristo me resgatou. Sabe quem eu sou? Hoje sou um crente de verdade, estou vivendo em santidade, sou outra realidade, filho do Senhor. Lá no lamaçal de onde Cristo me tirou, tinha uma vida de pecado e sem pudor. Ele apareceu, o milagre aconteceu, nunca vou me esquecer, nunca vou me esquecer. Lá no lamaçal de onde Cristo me tirou, tinha uma vida de pecado e sem pudor. Ele apareceu, o milagre aconteceu, nunca vou me esquecer, nunca vou me esquecer. Buscava neste mundo algo pra me preencher. À noite eu curtia só pra tentar esconder a infelicidade e a insatisfação do meu pobre coração. Sabe quem eu era? Eu era um prisioneiro da maldade, praticava iniquidade, uma pra sociedade. Cristo me resgatou. Sabe quem eu sou? Hoje sou um crente de verdade, estou vivendo em santidade, sou outra realidade, filho do Senhor. Lá no lamaçal de onde Cristo me tirou, tinha uma vida de pecado e sem pudor. Ele apareceu, o milagre aconteceu, nunca vou me esquecer, nunca vou me esquecer. Lá no lamaçal de onde Cristo me tirou, tinha uma vida de pecado e sem pudor. Ele apareceu, o milagre aconteceu, nunca vou me esquecer, nunca vou me esquecer. Amém. Amém. Pastor. Só. ISEC Notícias? Olá, está no ar mais um ISEC Notícias. As nossas redes sociais estão ativas. Lá você ficará por dentro das nossas programações. Acesse, curta e compartilhe. ISEC Campinas no Facebook e no Instagram. Nossa EBF está chegando. Anote aí, de 3 a 7 de julho, com o tema A Grande Descoberta. A Escola Bíblica de Férias acontece no anexo 2 da igreja, das 14 horas às 17 horas, para crianças de 4 a 12 anos, por apenas R$20. Traga seu filho para aprender mais de Deus, se divertir, lanchar e ter um tempo de qualidade nas férias. Dúvidas? Fale com a tia Belinha ou o pastor Lino. Não perca! A igreja dispõe de inúmeros ministérios para você servir. Procure a equipe pastoral se você tem esse desejo no seu coração. Seja um voluntário. O encontro de casais no Ecologic Ville Resort e Spa em Caldas Novas será entre os dias 29 e 30 de setembro e 1º de outubro. As vagas são limitadas. É possível dividir o valor da inscrição até o encontro. Procure o Ministério de Famílias e confirme sua participação. Hoje teremos o encerramento do semestre dos grupos pequenos com a festa caipira. Mas fique atento ao seu WhatsApp, pois tem grupos que estão marcando encontros e passeios nas férias. Procure seguir o Instagram da igreja, lá também estão sendo postadas as programações. Fique atento às redes sociais. O ISEC Notícias está disponível nas redes sociais, no site da igreja, no aplicativo. Voltamos em agosto. Bom descanso e tchau, tchau. Ok.
que eu gostaria de lembrar que, se você gostou e está gostando, né, nós vamos repetir a programação à noite, no segundo culto de hoje, que vai ser o nosso culto e a festa dos grupos pequenos do primeiro semestre. Temos uma festa em cada semestre. Após o culto, que vai começar às 19 horas, nós iremos para o anexo 2, e lá nós teremos as barraquinhas com as comidas típicas e os grupos pequenos, né? Vai ter espetinho, vai ter caldos, galinhada, etc. Então, você pode vir e participar hoje à noite. Não tem custo, esse é um programa dos grupos pequenos, tá bom? Hoje é o primeiro domingo do mês, na hora dos dízimos você poderá ofertar e dizimar, e lembrando que nós temos o compromisso das cestas básicas. Nós, no primeiro domingo, não é que você não possa fazer isso nos outros, mas no primeiro domingo a gente recolhe a oferta para as cestas básicas. Nós temos distribuído cerca de 60 cestas mês para famílias carentes, ligadas às nossas congregações e que precisam aí do nosso apoio, da nossa ajuda. Aí na bolsa da poltrona tem o envelope de missões, o envelope da oferta social e o envelope dos dízimos, você pode pegar lá na recepção. Além desses avisos que a gente queria reforçar, apesar do ISEC Notícias, eu quero apresentar o presbítero José Costa, que está conosco aqui. O filho dele já é conhecido da maioria da igreja. Foi nosso regente aí em vários musicais de Páscoa e Natal. Sua esposa está com ele. Eu quero dar uma palavra para que ele faça uma saudação. Ele lidera os oficiais da nossa denominação, o Departamento de Oficiais do Brasil todo. Tem um evento vindo aí, será o segundo encontro. Ele vai dar uma palavra e falar sobre esse segundo encontro de oficiais que vai ter em Caldas Novas. Ele não é de Goiânia, mora em São José dos Campos. Ele apresenta a esposa, por favor. Bom dia, irmãos. Quero saudar vocês na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Estou aqui representando o Departamento de Oficiais da ICEB e é um prazer estar aqui, mais uma vez, com os irmãos nesta igreja. Minha esposa Isolina está ali. Ela é líder de Mulheres em Ação, lá na região do Vale do Paraíba. E nós estamos, nosso segundo evento, o primeiro evento foi o ano passado, vamos repetir este ano, onde nós queremos reunir os homens da nossa denominação ali em Caldas Novas. Como já aconteceu no ano passado, esse ano nós vamos fazer na mesma data que as mulheres se reúnem ali na Palavra da Vida. Vamos fazer ali no Hotel Taiô. E enquanto o ano passado tínhamos mais de 300 mulheres lá, nós tínhamos 40 e poucos homens ali. Veja que os homens são mais difíceis, né, de se reunir. E nós estamos querendo levantar isso. É um trabalho que está vindo já há alguns anos. E nós queríamos estar colocando para esta igreja também o desejo, a vontade de se inscrever e estar lá conosco. Eu vou depois deixar aqui com os irmãos, o pastor vai me indicar uma liderança aqui na parte para cuidar disso, para fazer essa divulgação para nós. É o segundo encontro, nós já temos aqui os preletores, o nosso tema, o fruto do Espírito na liderança da igreja local, e nós estamos convidando os homens para se reunir lá conosco. Nós vamos deixar material de inscrição e as coisas que são importantes, que precisam para poder participar desse evento. Estava participando com os irmãos desse momento de louvor e muito gostoso ouvir sobre essa raiz aqui, não é? Saber do envolvimento dos irmãos com a igreja cristã. Essa vida dos irmãos aqui, de ter ali uma raiz, parte de música, né, o pai e o filho, né, e a mãe participando também, é o que nós vivemos na nossa casa, né, com a Isolina, que é a mãe, é musicista, o Carlos, que é musicista, e é muito bom louvar a Deus juntos,
né, e participar desse processo. Muito gostoso isso, faz um bem para a nossa alma. Eu quero agradecer a oportunidade de estar falando a vocês nesta manhã e esperando que a gente possa ter mais contato e a igreja possa estar mandando seus representantes para participar conosco neste evento. Tá bom? Muito obrigado, pastor. Desculpe. É 12 a 15 de outubro, é a mesma data que as mulheres vão se encontrar lá no Palavra da Vida. Muito obrigado, pastor. O ano passado o Vanderlei presbítero esteve presente neste evento, né? E esse ano, quem sabe, outros oficiais ou irmãos que queiram participar possam ir e desfrutar, né? Esse ano eu estarei do lado, porque estarei falando no evento das mulheres, que vai acontecer paralelo. Eu disse para o presbítero José Costa que estarei dando um pulinho e visitando o evento também, porque está tudo ali perto, né? 12 a 15. As minhas filhas é que ficam bronqueadas, porque vai ser o segundo ano consecutivo que eu passo meu aniversário fora, né? Faço aniversário dia 13, estarei lá no evento dia 12. O ano passado eu estava em Israel no aniversário. Esse ano no Retiro das Mulheres. Mas é um prazer. Eu quero dar a oportunidade para você trazer a sua contribuição. Vamos orar, consagrando os nossos dízimos e ofertas. Após a oração, se você tem uma oferta social para sexta, pega o envelope. Se o seu dízimo está pronto para hoje, também ore, não é? E consagre a sua contribuição e venha à frente e deposite em atitude de adoração e culto ao nosso Deus. Em seguida, estaremos trazendo a palavra do Senhor nesta manhã. Oremos. Pai, obrigado pela oportunidade de te cultuar também com as nossas ofertas e os nossos dízimos. Deus, nós queremos reconhecer com essa atitude a tua fidelidade para conosco sempre, o teu cuidado sempre. Pai, mesmo nas lutas e dificuldades, nós estamos aqui porque o Senhor tem nos preservado, tem nos cuidado de nós nos detalhes e tem sido fiel para conosco em todo o tempo. E nós queremos, ó Deus, com fidelidade, entregar os nossos dízimos ao Senhor. Nós queremos, ó Deus, em resposta a tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, nós queremos também, ó Deus, ser fiéis a Ti, entregando o mínimo daquilo que o Senhor tem nos dado para a manutenção do Teu reino, da Tua obra aqui na terra. Por isso, consagramos e cultuamos ao Senhor com esses dízimos e com essas ofertas em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode fazer isso agora, trazer a sua contribuição. À noite, nós teremos o segundo culto, como eu já disse agora mesmo. E nesse segundo culto, nós teremos recepção de membros, teremos consagração de crianças, teremos também, ou consagração de criança, vai ser uma criança apenas. E teremos também a ceia do Senhor, assim como faremos agora pela manhã, tá? Ok. Vou trocar o microfone aqui. Meus irmãos, eu tive uma semana fora, domingo passado eu não estava, os irmãos que estavam na igreja devem ter percebido, evidentemente. Não tinha tirado férias esse ano ainda, e nós saímos uma semana. Saímos no sábado e voltamos ontem, sábado. E foi algo assim muito bom, porque por uns 5 dias eu fiquei 100% desconectado, no meio do mato, sem celular, sem WhatsApp, desligado totalmente de tudo. Mas um tempo muito agradável
e um tempo de refrigério, um tempo de recarregar as baterias, um tempo que valeu muito a pena. E estamos aí de volta para continuarmos no trabalho, na lida do Senhor. O tema do ano que nós temos estudado e fizemos um intervalo no mês de maio, por causa do mês da família, tem sido os 500 anos da Reforma. E nós já trabalhamos o primeiro pilar, fizemos os 3 sermões introdutórios, depois trabalhamos o primeiro pilar, somente a graça, e já estamos no segundo pilar, somente a fé. E eu tenho dito que essas pregações, ou este tema, melhor dizendo, tem gerado para nós a oportunidade de resgatarmos, estudarmos alguns textos e alguns assuntos que são essenciais para a Igreja do Senhor Jesus. E é interessante porque aprendemos muito com o tema graça. E já começamos a aprender com o tema fé, porque nós introduzimos e já pregamos o primeiro, esse é o segundo sermão sobre o tema fé. E nesse pilar, somente a fé, sola fide, nós vamos aprender algumas coisas essenciais para a nossa jornada, para a nossa caminhada. E nós resolvemos ir para Abacuque, onde está originalmente a frase 2 vezes usada por Paulo e uma vez usada pelo escritor aos Hebreus: o justo viverá pela sua fé. E hoje, na segunda palavra sobre este profeta, nós queremos trabalhar a questão da crise, porque a crise tem uma relação profunda com a fé. Como é que eu vou atravessar a crise? Como é que eu consigo superar a crise? Às vezes a crise parece tão maior do que minhas forças, parece tão maior do que todas as minhas expectativas, parece que ela é tão profunda, tão intransponível. Como é que eu vou conseguir vencer a crise? A gente vai entender que para vencer a crise nós precisamos de fé. O justo viverá pela sua fé. Como é que a gente pode encarar o sofrimento de uma pessoa justa, não é? E você vê tantas pessoas que sofrem, nós não podemos vincular o sofrimento ao castigo sempre. O sofrimento pode vir como consequência do castigo, mas nem sempre é. O justo também sofre. E se eu associar o sofrimento com o castigo, eu também estou anulando a graça. Você já viu aquela frase que as pessoas dizem assim: ah, mas fulano não merecia estar passando pelo que está passando. O que você está dizendo com esta frase? Que esse fulano merecia apenas as coisas boas. Os males da vida ele não merecia. Você anulou a graça, porque a Bíblia diz que nem as coisas boas eu recebo porque mereço, mas nem as coisas ruins eu recebo porque eu mereço. A relação merecimento e vida, ela anula a graça. Agora, se o justo sofre, dá um nó na nossa cabeça. E aí Abacuque entra em crise. Por isso que a frase central do profeta Abacuque é esta: o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Então esse é o nosso assunto de hoje. Quero convidá-los para a leitura dos primeiros versículos da profecia. Já foi lido, nós vamos repetir essa leitura, porque é nela que vai basear a nossa reflexão de hoje. Abacuque 1, de 1 a 4. Se você quer acompanhar a leitura na tela, ou se quiser abrir a sua Bíblia, o texto diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. É interessante. A crise de Abacuque está revelada aí, né? Ele faz perguntas para Deus, ele questiona o que está acontecendo. E eu sei que todos nós já tivemos momentos de questionamento e todos nós ouvimos questionamento de pessoas sobre este assunto. Ainda essa semana
eu ouvi pessoas questionando a existência do mal. Deus tem poder, por que o mal existe? Não é? Então essa é uma pergunta que está constantemente na cabeça das pessoas. Agora, Abacuque não é um livro que está distante de nós por mais de 2000 anos e que só teve relevância para a sua época, para Judá, para Israel. Na verdade, esse livro ecoa até os dias de hoje porque as crises permanecem. Ela é uma mensagem atual e não ultrapassada, porque sem dúvida alguma a história é cíclica e você percebe que aquilo que Abacuque viveu, nós também vivemos. Muitos de nós nos identificamos com o profeta, porque nós não conseguimos entender algumas coisas e nem sempre nossas perguntas são respondidas na hora que nós queremos. Por isso, esse texto tem conexão com a realidade. Ele tem conexão com o mundo que nós vivemos. E mais particularmente, ele tem conexão com o nosso país, com o Brasil. Você vai perceber que Abacuque está nas ruas. Abacuque está do casebre à mansão. Porque no casebre tem gente em crise, mas nas mansões também tem gente em crise. Abacuque está no lixão da cidade, mas também está nos palácios do governo. A gente tem percebido isso. A crise se instala em todos os lugares. Está nos presídios imundos e superlotados, mas também está nos parques de diversões. Abacuque está nas salas de universidade, entre os universitários, mas também está nas escolas, onde os alunos estão em crise porque nem sabem o que vai acontecer no futuro. Está nas cortes, está nos gabinetes, nas repartições, nas pequenas e grandes empresas, está em todos os lugares. Abacuque está aí. E talvez Abacuque esteja aqui nesta manhã, na alma de muita gente que está em crise consigo mesma, está em crise com o mundo, está em crise até mesmo com Deus. Por isso, nós queremos aprender um pouco com este profeta. Numa leitura inicial, eu quero apenas introduzir falando 3 lições, ou 3 verdades que nós vamos descobrir neste texto e que já nos prepara para entender esta mensagem nesta manhã. Primeiro, nós vamos aprender com a história de Judá e com a profecia de Abacuque que a pessoa desobediente colhe o fruto amargo da sua desobediência. Há um princípio inalterável na vida, e esse princípio está na Bíblia, em Gálatas. Aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Por isso, quem semeia desobediência, colhe o fruto amargo da sua desobediência. E é interessante porque Jerusalém está sitiada, vai ser atacada. Mas por que Jerusalém vai ser sitiada e atacada? Porque aquele povo de propriedade de Deus, chamado para uma vocação e para um ministério especial, esse povo não quis ouvir a voz do Senhor, endureceu a cerviz. Deus os chamou para o arrependimento e eles não se arrependeram. E por isso acontece a punição. O pecado, preste atenção nessa frase que eu vou falar para vocês agora. Serve para mim e para todos nós. O pecado nunca fica sem punição. Nunca fica sem punição. Ou seja, a punição pode ser imediata, a punição pode demorar, mas sem punição não fica. E eu que tenho já 57 anos de vida e 40 de ministério, porque eu fui para o seminário aos 17, posso assegurar a vocês que eu já tenho testemunhado isso no decorrer da história. Não fica sem punição. Por isso a grande mensagem de hoje é: arrepende-se. Aceite o perdão de Deus. Né? Volte-se para os pés do Senhor. Busque esse perdão insistentemente para que você possa se livrar das consequências terríveis que a desobediência produz. A segunda verdade inicial que eu quero trazer é:
Os líderes maus e insensatos são maldição para o povo. Isso vale para tudo. Um pai de família mau e insensato respinga e prejudica toda a família. Um pastor mau e insensato conduz o rebanho para um caminho extremamente errado. Um líder de uma nação, quando ele é insensato, quando ele é mau, ele também pode destruir uma nação. E foi exatamente isso que aconteceu pela ação maléfica dos reis de Israel, em especial do período da profecia de Abacuque. Por isso mesmo, você sabe o que esses reis queriam? Também é interessante nesse início entender isso. Deus levantava profetas. E o profeta fala aquilo que Deus quer, concordam? Lembra que os profetas, inclusive, começavam a profecia dizendo o quê? Assim diz o Senhor. Mas você sabe o que os reis maus, como era o caso do rei Joaquim e outros reis maus fizeram? Eles contratavam os profetas para que eles pregassem aquilo que eles, reis, queriam ouvir. Uma mensagenzinha boa, palatável, saboreável, não é? Boa de se ouvir. E é interessante porque esses líderes procuravam os profetas da conveniência para agradá-los, porque não queriam responsabilidade, não queriam arrependimento, não queriam mudança de vida, e esses reis trouxeram os malefícios para a nação toda. E em virtude disso, veio o castigo e a punição. Líderes maus, trazendo maldição para todo o povo. Inclusive os justos sofrendo, não é? Daqui a pouco falarei sobre isso. E a terceira lição inicial. A soberania de Deus nem sempre é entendida pela lógica humana, nem mesmo pelos homens mais santos e mais justos. Você querer entender Deus com a sua mente finita, não é? É até uma arrogância. Nós não conseguimos entender Deus. Ele é soberano. E a soberania dele não está do tamanho da minha percepção e capacidade de entender. Tem uma música que, quando eu estou caminhando, sempre passa, porque eu tenho lá o meu playlist, né, e eu caminho escutando, que o cantor, uma música muito bonita, que o cantor fala exatamente disso, creio em ti, né? E ele mostra que crer, não é querer enjaular Deus na nossa capacidade mental de entender, não é querer definir, não é querer dizer o que é certo para Deus, é apenas se submeter e entender. Tem coisas que estão para além da lógica, para além da razão, mas Deus nunca erra, Ele sabe o que faz, em toda e qualquer situação. Ele sabe o que faz. Mas Abacuque vai entrar em crise aqui. Nós, às vezes, entramos em crise porque não entendemos as providências e os caminhos de Deus. Sem dúvida alguma, isso é possível. O silêncio de Deus nos deixa em crise às vezes, nós ficamos sofrendo por causa desse silêncio. A soberania de Deus, que muitas vezes faz a gente não entender as providências que Ele usa para construir a história, também deixa a gente em crise, mas de qualquer forma, isso não anula a soberania de Deus. Então vamos ao texto. Qual era a crise do profeta? Quais eram os dramas existenciais deste profeta? Os versículos 1 a 3 nos indicam. Um homem vocacionado, raciocina comigo, um homem chamado, vocacionado, justo, né? Esse homem tem que entregar uma profecia que não é nada agradável. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de dar uma boa notícia para alguém? Alguém já teve? É gostoso dar boas notícias, não é? Muito bom. De vez em quando a gente tem essa oportunidade e isso é muito gostoso, né? Há poucos dias atrás eu recebi aquele casal lá em casa, o André e a Célia, né? Que foi lá para Sorriso, no Mato Grosso.
E eles revisaram lá com a gente a história, né? Aquele casal tem uma história muito bonita. Um casal que se converteu de maneira muito sincera, né? Foi algo muito assim, busca de Deus mesmo, pessoal. Eles eram líderes numa comunidade, numa outra igreja, né? E lá nessa igreja eles cantavam, eles dirigiam música, eles já eram pessoas dedicadas. Mas o André teve a oportunidade de ficar num quarto de um primo dele, de 8 anos, o menino, e o pai desse menino era pastor numa igreja, e esse menino todo dia à noite lia a Bíblia, e ele ficou encucado: eu sou líder de louvor numa igreja e não leio a Bíblia, esse menino de 8 anos lendo a Bíblia. E aí começou o processo de conversão do André. Ele já estava namorando, noivo, e ele foi compartilhando com a namorada, e ela foi discordando, foi rejeitando, e a coisa foi complicando. Se prepararam, se casaram lá na comunidade deles, mas nesse casamento ele já confrontou o sacerdote com algumas perguntas e ele não respondeu, e a coisa foi caminhando. E aí um dia ele desafiou ela: faz o seguinte, você vai ler a Bíblia e eu vou ler a Bíblia. Não ler a Bíblia, deixa agora Deus nos agir em nossa vida. E eles começaram a ler a Bíblia e converteram-se, e Deus, por suas providências, os trouxe para cá, ficou com a gente aqui. Nós tivemos o privilégio de batizá-los, e eles têm um carinho muito grande, vieram aqui passear e fizeram questão de encontrar com algumas pessoas. Sei que foi na casa do Eliezer, foi lá em casa, né? E ele repetiu a história, e quando ele passou nesse concurso, que só tinha uma vaga para professor universitário, né? Foi a Célia que achou o nome. Disse que foi uma dificuldade, porque não tinha o nome do meio, só tinha o primeiro nome e o último, que é um nome muito comum. E aí, como ela não viu o segundo, ela nem leu o último, só leu o primeiro. Cadê o segundo nome? Cadê a sequência do nome? Não passou. Aí, de repente, ela deu um grito, né? Não, você passou, etc. Porque aqui, eles abreviaram o nome do meio, ou não pôs o nome do meio, né? A vaga é sua. Que boa notícia! Que notícia extraordinária! Mas você já teve a oportunidade de dar uma má notícia para alguém? Teve. Que coisa ruim, não é? Como é ruim dar uma má notícia. A pior notícia que eu já dei, eu já recebi notícias ruins, mas a pior que eu já dei foi para o zelador da nossa igreja quando eu pastoreava Vila Nova. 3 horas da manhã, aquele homem tinha perdido um filho há 3 meses atrás. Quando foi 3 horas da manhã, meu telefone toca. E aí, o seu Walter mora aí? Eu falei: ele é zelador da igreja, mora no barracãozinho dele ali no fundo. Eu estou ligando para dizer que o filho dele sofreu um acidente de moto e morreu. Aí, um homem que tinha sepultado um filho há 3 meses, né? Agora, uma outra notícia de outro filho que morreu. E vai eu lá acordar o seu Walter. Estava aqui em Goiânia, vai eu levar o seu Walter para reconhecer o corpo, né? E eu acordei, dei chá, fui conversando ali com ele, contei do acidente, pus ele no carro e no meio do caminho eu completei a notícia, né? Dizendo que o acidente tinha sido fatal. Como é ruim dar uma má notícia. Como é ruim dar uma má notícia. Mas o profeta, a Bíblia diz que ele recebeu uma sentença. Ele tinha que dar uma má notícia para o povo. Ele tinha que falar para a nação o que realmente estava para acontecer. E aquilo deixou o profeta perplexo. Por quê? Porque uma sentença lhe foi revelada. E é interessante, o texto diz: sentença revelada ao profeta. Destaque para a palavra sentença, que no hebraico é massá, que significa peso. Em outras palavras, o profeta recebeu uma responsabilidade difícil de ser cumprida, um peso para transmitir para aquela nação. Meu irmão, não é fácil você ter que, com amor, com carinho, com dor no coração, ter que dar uma notícia ruim para uma pessoa que você ama. E aquele profeta, ele amava a sua nação, ele amava o seu povo, mas Deus mandou ele anunciar um julgamento que iria ter sobre a nação.
Eu estou entregando essa nação na mão dos caldeus. Interessante. Abacuque não era um profeta comprado. Abacuque não era um profeta da conveniência. Abacuque não era um profeta que iria falar aquilo que o povo queria ouvir. Abacuque tinha uma sentença, uma palavra de Deus para transmitir ao povo. Interessante, pastor não cria nada. Não é? Quem cria é Deus. Tem gente que pergunta se pode usar alguma coisa de outro pastor, direitos autorais. Eu fico aqui com aquela palavra da Edmeia Williams esse ano, quando ela disse o seguinte: tem gente que quer o meu currículo. Doutora em quê? PhD em quê? Não sei mais o quê. E a minha resposta geralmente é: põe aí, irmã Edmeia Williams. Se você quiser pôr mais coisa, eu vou cobrar para ir aí, porque para consultoria e como doutor eu cobro. Não é? Agora, se você me quiser como pregador, eu não cobro, porque eu vou apenas plagiar. Eu vou plagiar o apóstolo Paulo, vou plagiar João, vou plagiar os apóstolos de Cristo. Eu não tenho originalidade nenhuma, eu vou apenas abrir a Bíblia e transmitir uma mensagem que não é minha. Não é de Deus. O profeta é apenas alguém que entrega a mensagem de Deus. O mensageiro de Deus. Ele não é o dono da mensagem, ele é apenas um instrumento para transmitir a mensagem. Profetas de Deus não se deixam levar pelo lucro. Sabia que os profetas eram ameaçados? Como é que foi a morte de Isaías? Cerrado ao meio. Como é que foi a vida de Jeremias? Daniel. Hoje nós estamos vivendo uma fase em que os profetas, da conveniência e do lucro, querem mais agradar, transmitir uma mensagem que satisfaça o ego, que seja prazerosa para se ouvir. E não temos mais homens como Pedro e João, que desafiando o sinédrio dizia: não posso deixar de falar daquilo que vi e daquilo que ouvi. Segundo, o que deixou o profeta perplexo foi o drama de não ter suas orações respondidas. Olha aí, até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não salvarás. Ou seja, em primeiro lugar, uma coisa interessante aqui: o profeta é aquele que fala aos homens. Mas Abacuque é um profeta que não só tem uma sentença dada por Deus para dizer para a nação, mas quando ele olha para a realidade da nação, ele fala com Deus, ele clama. Por isso, se você for pegar a profecia de Abacuque, você vai perceber que ele é muito mais um intercessor do que um pregador. Alguém que bombardeava muito mais os céus com as suas orações, com o seu clamor, do que a terra com a sua mensagem. Porque ele era um profeta que se punha na brecha. E ele gritava com emergência, com urgência, clamava, mostrando que o seu coração estava perturbado. E ele queria desesperadamente pedir o socorro de Deus. Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. A crise teológica e existencial de Abacuque é nítida. Ele diz assim: como eu posso conjugar teologia com a vida? Deus é santo e o mal está prevalecendo? Por que Deus permite que tudo isso aconteça? Tem gente justa aí. Ele próprio, Abacuque, era justo. Você acha que a nação era 100% ímpia? Não. Tinha muita gente boa lá na nação, tinha gente santa, tinha gente justa, que estava sofrendo junto com os ímpios. Onde está Deus no meio de tudo isso? Essas perguntas angustiavam o coração do profeta. O drama de não ter resposta para as suas orações. É interessante, porque esse não ter resposta para a oração
significa silêncio. Preste atenção. Muitas vezes, o silêncio de Deus é mais inquietante do que as suas respostas. Gera mais angústia e sofrimento do que as suas respostas. A Bíblia nos diz que Jó fez, sei lá, me parece que 14 ou 17 perguntas para Deus que até hoje estão sem respostas. Porque quando a gente vai lá para o final do livro, que mostra a recompensa de Jó, aquilo alivia o nosso coração, mas as respostas continuam sem existir. O silêncio permanece. O silêncio é inquietante. O que nós vemos aqui, nesse texto, são duas coisas: demora e silêncio. Por isso que ele diz, até quando? Tu não vais escutar? Não é? Ele pergunta muito e não sabe o que está acontecendo. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Preste atenção, porque isso é sério. O silêncio de Deus pode ser prenúncio de juízo. Até no Apocalipse, quando há silêncio no céu, vem juízo depois do silêncio. Cuidado com o silêncio. Às vezes tem gente que pensa que o crime compensa. Porque fez a primeira vez, deu certo, fez a segunda, deu certo. Hoje eu presenciei algo interessante saindo de casa. Quando eu estou na primeira rótula, escutei sirene de polícia, né? E só que quando eu escutei a sirene, que eu olhei no retrovisor, já tinha uma caminhonete no pau atrás de mim. Joguei para a lateral lá e a caminhonete passou. Aí aquele tanto de carro de polícia atrás, logo escutei um tiro, né? Vocês vão ver essa notícia aí. Né? O tiro acertou o pneu, a caminhonete estourou o pneu, o cara ainda continuou correndo com essa caminhonete. E aí eu vim meio cabreiro fazer esse negócio aqui, né? Vamos mais à distância, helicóptero em cima, né? Monitorando, então helicóptero da polícia em cima, e aí um carro atrás do outro da polícia, um carro atrás do outro. Aí, de repente, eles conseguiram parar a caminhonete, não sei o que aconteceu, vi que tinha um homem estirado no chão, mas parece que ele estava com a perna cruzada assim, uma das pernas levantada, talvez ele não tenha sido atingido, ele apenas deitou para a polícia não atirar nele, não sei, mas vamos ver a notícia depois. Mas, certamente, uma pessoa dessa acha que o crime compensa, né? E assim nós também somos iludidos e achamos que o pecado compensa. O silêncio de Deus pode ser um anúncio de que o juízo está bem perto de acontecer. Lembra que aconteceu um episódio sobre demora e silêncio com Marta? Ela mandou um recado para Jesus. Aquele a quem amas está doente. E Jesus demorou 4 dias para chegar na aldeia de Betânia. Quando Jesus chegou lá, vocês lembram o que Marta falou? Maria falou depois também, você lembra? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A gente analisa essa frase de muitas perspectivas, mas uma delas, você sabe qual pode ser? Desabafo de Marta. Ei, Senhor, o Senhor demorou, hein? Se o Senhor tivesse chegado a tempo, meu irmão não teria morrido. Ela estava, de certa forma, alfinetando Jesus, né? Ela estava dizendo, Jesus, por que você demorou? Né? Por que o Senhor tardou? Jesus atrasou, e aquele coração engasgado de Marta pôs para fora esse desabafo, censurando a atitude de Jesus. Mas Jesus foi lá, mandou tirar a pedra e o morto saiu para fora. Não é? Não tem, Deus pode demorar e o silêncio pode existir, mas a voz de Deus é a voz do milagre. Algo pode acontecer de modo extraordinário quando Deus falar. O que deixou o profeta perplexo? Ele viu a tragédia, mas não ouviu uma resposta à sua oração. O texto é claro em dizer, por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Quer dizer, é isso que eu tenho que ver? E o texto continua mostrando também que além da crise do profeta, havia uma crise na nação. Sintomas de uma nação que estava sendo totalmente destruída. Radiografia de uma nação em decadência. Vamos ver aqui o que isso tem a ver conosco e o que aprendemos
com os sinais que são revelados de uma nação em decadência, e se tiver alguma coisa parecida com o Brasil, mera coincidência, não é? Vamos ver quais são? Primeiro, tomada pela violência, saturada pela violência. Até quando gritar-te-ei violência? E é interessante porque a violência hoje é tão grave quanto a violência daqueles dias. Um pastor, o Hernandes Dias Lopes, estava dizendo que foi pregar numa igreja, numa cidade, se não me engano, Rio de Janeiro, e o pastor da igreja deu uma volta com ele, e chegou numa região perigosa que tinha lá uma mansão, não sei, toda furada de bala, de fuzil, e depois mais na frente tinha lá uma barricada dizendo daqui para frente quem domina são os líderes do tráfico e nem a polícia consegue entrar. É essa região que eu estou pastoreando. Você já imaginou? Num país onde tem um lugar que nem a polícia consegue entrar? Se você acha que essa é uma realidade do Rio de Janeiro e está longe de nós aqui de Goiás, aconteceu uma explosão no Banco de Edéia, cidade onde a nossa família, a família da minha esposa mora. E aí a polícia disse, nós vimos tudo, mas não tínhamos condições de enfrentar os bandidos. Seria simplesmente ir lá para morrer. Os carros que os bandidos usam, muito mais potentes do que o nosso. As armas que os bandidos têm, muito mais potentes do que as nossas. A quantidade dos bandidos que estavam lá explodindo esses caixas é maior do que o nosso plantão policial. Eles tiveram que admitir. Um carro de polícia ou 2 carros de polícia, 3, 4 policiais para 10, 15 bandidos fortemente armados, com um esquema violentíssimo. Violência. É esta a realidade. Então a violência está nas mãos da autoridade, a gente sabe disso, está nas ruas, está nas mãos dos chefes de quadrilha, está em virtude das drogas, não sei em quais outros setores ela está presente, mas no Brasil nós estamos vivendo exatamente esse sinal e esse sintoma de uma sociedade em decadência por causa da violência. Hoje você já vê discurso de gente querendo até a volta do militarismo, que foi tão criticada, mas tem muita gente querendo a volta, porque gente com a minha idade tinha pelo menos uma coisa para celebrar: você andava na rua com mais segurança. Infelizmente. Eu conto sempre a história de que eu me converti com 16 anos, para 17, antes de ir para o seminário, a gente no setor Pedro, saía do setor Pedro, com um violão desse nas costas, 6 horas da tarde, ia lá para a Vila Santa Luzia, depois da BR, ficava lá na casa dos irmãos cantando corinho, tomando kisuke, né? E depois vinha 2 horas da manhã para casa, 12, 10 adolescentes com violão nas costas. Fizemos isso dezenas de vezes. Nunca tivemos uma abordagem sequer. Hoje seu filho sai de casa, você diz para ele assim: liga o ar, fecha os vidros, vamos colocar um insufilme um pouquinho mais escuro, depois das 11, 12, não pare em sinaleiro. As orientações que você dá para os seus filhos. Ou então não sai de casa, o que é pior ainda, né? Fique preso dentro de casa. Violência. Seguindo aí, para terminarmos. É dominada, outro sinal, ela é dominada pela iniquidade e não pela virtude. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Interessante. Eu só queria destacar, por causa do nosso tempo, um ponto aqui. Sabe qual é o ponto que eu quero destacar? É que a destruição da cidade não veio porque os babilônios, os caldeus invadiram Judá. Você sabe aonde começou a destruição? Começou a destruição quando eles começaram a desobedecer, a oprimir, a se rebelar, a fazer coisas ruins dentro da própria nação. O pecado estava destruindo eles internamente. Interessante isso. O Billy Graham, naquele seu livro O Mundo em Chamas, ele diz assim,
interessante. Ele diz assim: nenhuma nação, preste atenção, Billy Graham diz isso, nenhuma nação jamais foi destruída antes que destruíssem a si mesmas. Nós estamos vendo os valores invertidos, não é? Nós estamos vendo a iniquidade prevalecendo e a virtude desaparecendo. Outro sinal, ela é marcada pelo domínio opressor, é o forte destruindo o fraco, não é? É o fraco sem voz, amordaçado, e isso está claro nesse texto: porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Outro sinal, caminha visivelmente para a destruição. O profeta diz: pois a destruição e a violência estão diante de mim, é inegável. Eu tenho percebido isso. Há contendas, há litígio. E é interessante porque os princípios, perda de critérios, perda de valores, acabaram os princípios, os marcos antigos foram removidos. Destruição dos relacionamentos, contenda, litígio, relacionamento quebrado, disputa, desacordo, incapacidade de olhar no olho do outro, de pedir perdão, de perdoar, de reconciliar, de respeitar. Tudo isso acabou. Caminha visivelmente para a destruição. Outro sinal, impunidade prevalece, o judiciário se torna impotente e corrompido. Qualquer semelhança, volto a repetir, mera coincidência. Mas olha o que diz o texto: por esta causa a lei se afrouxa. Ou seja, perdeu o poder, tornou-se ineficaz e improdutiva, não é? E depois continua: a justiça nunca se manifesta. É o poder judiciário marcado por uma impotência ou então corrompido. E a coisa ainda continua dizendo: nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Fraqueza do judiciário. Outro sinal, inversão total dos valores, quando a frase de destaque é a última que eu li: porque o perverso cerca o justo, a justiça é distorcida. Deixa eu falar uma coisa sobre isso para a gente já fechar. Quando uma nação, o judiciário entra em decadência, você sabe o que acontece? Perde-se totalmente a esperança. Acabou. É a última instância. Aí você sabe o que vem depois disso? Juízo de Deus. Juízo de Deus. Eu tenho orado muito pelo país. Nós estamos vivendo um momento delicadíssimo. E a fama é de que tudo acaba em pizza. Mas o meu medo é que essa nação, perdendo a esperança no judiciário, venha a sofrer o juízo de Deus, porque essa é a última instância de esperança de uma sociedade. O poder judiciário. Resta então o que depois disso? Este pecado de inversão total de valores é o pecado que pode destruir uma nação. Termino. A frase nossa é: o justo viverá pela fé. Esta é uma mensagem para fora, para ajudar. Essa é uma mensagem para dentro, para a igreja. Para a sociedade e para a igreja. Nós não podemos nos esquecer que, diante da crise, você não tem que desesperar, você tem que crer. O justo vive pela sua fé. Agora, isso significa o quê? Que nenhum justo pode ficar alheio ao momento em que a sociedade vive. O justo vive pela fé, sim. Mas o justo precisa, então, orar, clamar, gritar. Porque, sem dúvida alguma, a situação espiritual da nação interessa o profeta, interessa o homem e a mulher de Deus. Segundo, o justo tem interesse em interceder pela nação em que vive. Ou seja, se você não tem interesse em interceder pela nação que você vive, você não entrou no espírito da vocação divina. E último, o justo jamais perde sua esperança em Deus. Por isso, ele vive pela fé.
Se Deus ouve as orações, amém. Se Deus fica em silêncio, ele continua crendo. Se Deus demora, ele persevera. E a sua fé faz com que ele sobreviva diante de todos os desafios da vida. Que Deus nos abençoe. Que sua palavra possa, nesta manhã, falar ao seu, ao meu, ao nosso coração. Amém? Quero orar ao Senhor. Na oração já fazer a transição para o momento de ceia que nós teremos a partir de agora, depois da oração. Quero pedir ao presbítero Eliezer para ficar atento, porque quem não lembrou de pegar o kit lá na entrada, ele poderá trazer até você o kit da ceia. Mas antes disso, curva sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, tua palavra está aqui, foi entregue, e tem muita coisa nela que combina, faz sentido com a realidade que nós estamos vivendo. Eu quero pedir que o Senhor encha o coração de todos nós de fé. A fé que nos faz sobreviver diante das crises, sejam elas quais forem. Sejam elas crises pessoais e familiares ou crises na sociedade. Só tem um jeito de vencer a crise. É crendo, vivendo pela fé. Eu quero pedir ao Senhor que nesta manhã e nesse dia restaure em nós a convicção de que não adianta tomarmos atitudes, qualquer que seja, se não for movido por esta fé e esta fidelidade plena ao Senhor. Enche o nosso coração nesta manhã. E nos prepare para que, ao tomarmos a ceia seja para nós apenas uma forma de nós celebrarmos e autenticarmos essa verdade absoluta de que o Senhor é soberano e o Senhor já providenciou tudo aquilo que nós precisamos para a nossa caminhada. Ó Deus, o juízo do Senhor veio sobre a nação e posteriormente sobre os caldeus. Mas nós sabemos muito bem que a disciplina de um pai que ama não visa, ó Deus, a destruição do filho, mas visa a sua restauração. Que nós possamos crer que o Senhor tem para nós um desejo de que nós cresçamos, olhemos para dentro de nós mesmos, decidamos pedir perdão. Ó Deus, decidamos não percorrer o caminho da desobediência, do pecado, da violência, da corrupção, da mentira, mas que nós possamos percorrer o caminho da fidelidade ao Senhor. O justo viverá por sua fé, ou o justo viverá também por sua fidelidade ao Senhor. Ajuda-nos assim, é o que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou descer para nós celebrarmos a ceia. Gostaria que quem está sem o kit já fique em pé aí, por favor, que o Eliezer, o presbítero, vai entregar. Quem precisa do kit da ceia. Isso. Pediu a Lírio para pegar aqui e ajudar para quem não pegou de cá. Lírio, pega aí uma bandeja. Acho que não vai precisar não, o Eliezer já chegou aqui. São poucas pessoas, pode deixar. Serve lá atrás, pega lá, Marcelo, o kit, você aí, já pegou? Beleza. Todos já têm o kit? Pega, eu quero um também, viu, Elisa? Eu estou de pé aqui. Eu também não havia. Obrigado. Amém.
Quem puder ficar em pé, queria convidar o pastor Nivaldo para vir aqui orar, consagrando os dois elementos, o pão e o cálice. Logo após a oração, nós iremos ministrar. Pai querido, mais uma vez aceita a nossa gratidão. Nosso obrigado, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos aqui para essa celebração. Quando, ó Deus, nós somos convocados a um exercício mental de estarmos perpetuando, ó Deus, a memória daquilo que aconteceu lá no Calvário. Amém. Quando o teu Filho, Jesus Cristo, foi morto ali, dando a vida dele pelas nossas vidas. E agora nós vamos participar, ó Pai Santo, desses elementos. Nós temos aqui, Senhor, o pão, que continua sendo pão, mas representa aqui, ó Deus, o corpo do teu Filho. Aquele corpo, ó Deus, que foi trespassado, aquele corpo que foi açoitado, aquele corpo, ó Deus, que sofreu as maiores dores que o ser humano pudesse sofrer. Ele passou por isso. E passou, ó Deus, para a nossa remissão. Esse cálice, ó Deus, que representa o sangue de Jesus. Esse cálice continuará sendo, ó Deus, o suco da fruta, o suco da uva. Mas ele tem um símbolo muito precioso para nós, em nossa memória. É que nós vamos lembrar daquele sangue, sem o qual, ó Deus, não há remissão para os pecados. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o sacerdote que a si mesmo se entregou o seu sacrifício, um sacrifício por cada um de nós, para sempre, para toda a vida, nos trazendo a libertação dos nossos pecados, a redenção da nossa vida. Ó Deus, aceita e consagra, Senhor, esses elementos, que eles possam ser, ó Deus, abençoados e servir de motivo de bênção para nós, nesse momento de memória. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero ainda sugerir que você faça sua oração pessoal. E a oração pessoal, no meu desafio desta manhã, é no espírito daquilo que a gente ouviu. Não é? É tempo de arrependimento, é tempo de pedir perdão, é tempo de confissão. E a ceia pode ser para nós um momento muito oportuno para a gente dizer para Deus que alguma coisa na nossa vida a gente sabe que não está certa e a gente sabe que precisa melhorar e mudar. Né? Às vezes a gente nem tem forças para fazer isso, nós vamos precisar da graça de Deus. Senhor, me ajude, eu preciso vencer esse hábito ruim, eu preciso vencer esse temperamento, eu preciso vencer esta língua que eu tenho, eu preciso vencer lá, cada um tem seu próprio desafio pessoal. Mas nós aprendemos que precisamos vencer os nossos pecados e limitações. Não é? O pecado não fica sem punição. E nós pedimos a graça de Deus para que Ele possa nos perdoar e nos livrar desta punição. Oremos. Pessoalmente, a sua oração com Deus, a oração consagrando os elementos já foi feita pelo pastor Nivaldo. Mas a oração pessoal e a confissão eu não posso fazer por você, só você pode fazer. Amém. Perdoa, Deus, as nossas falhas, pecados, imperfeições. Nós queremos levar para a cruz de Cristo, toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado, crendo que Ele realmente nos perdoa. Traga libertação
traga vida nova para todos nós. Amém. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Participemos do pão. Pega firme nessa aba e abre aí, quem não abriu ainda, com cuidado, né, para não espirrar. Tem uma partezinha mais saliente aí que às vezes dá para abrir. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Participemos do cálice. Você pode voltar e depois jogar no lixo lá na saída, por favor, tá? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito esteja conosco aqui e conosco permaneça hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Quem desejar voltar no culto da noite, às 19 horas, a mesma programação, só que com a festa caipira, tá?